Olá, turma! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver página de diário e carta pessoal. Nós vamos primeiro ver as atividades do PET. Então, número 1, leia atentamente os textos 1 e 2. Primeiro, faça uma leitura silenciosa, depois leia oralmente para alguém de sua família. Texto 1. Segunda, acordei cedo, ainda estava escuro. Eu detesto acordar no escuro. A única coisa boa era que era dia de escola. Você acha que fui? Claro que não. Mariinha, hoje não dá. Você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem, hoje estaria livre. Mas ontem era domingo e já fiz um monte. Será que para mim todo dia é dia de trabalho? Texto 2. Futuro querido diário. Daqui a pouco eu vou ter que dormir, pois já são quase 10 horas. Essa história de ter hora para tudo deixa a gente meio cheio de vez em quando, sabe? É hora de acordar, hora de ir para a escola, hora de almoçar, hora de fazer a lição de casa, hora de tomar lanche, hora de jantar, hora de dormir. É hora que não acaba mais. Ah, esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Então, nós tivemos esses dois textos. Esse texto aqui é o texto 1, da Mariinha aqui, ó, dela carinha aqui triste, que não pode ir para a escola. E aqui é o texto 2, a menina falando sobre as horas. No caso aqui, do livro Será Serafina, né? Então, a menina é a Serafina. Aí, o que vocês vão ter que fazer no 2 aqui? Leia novamente os textos 1 e 2, observando e analisando em que eles são diferentes. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Marque algumas características do gênero textual diário que podem estar presentes ou não nos textos 1 e 2. Característica. Então, tema. Do texto 1, apresenta a escrita sobre si mesmo. A menina do texto 1 está falando sobre si mesmo ou está falando sobre outras pessoas? Aí vocês vão só marcar sim ou não. No caso, apresenta escrita sobre si mesmo, não apresenta escrita sobre si mesmo. A data, tem alguma data? Mesmo que não seja uma data completa, se tiver qualquer referência a uma medida de tempo, né? O dia da semana, a data em números, vocês colocam, apresenta ou não apresenta. Vocativo, o que é esse negócio de vocativo? Vocativo é a saudação, é a forma como você se dirige ali ao diário. Oi, diário, querido diário. Então, vocês vão analisar se tem algum comentário sobre o diário, se está ali dando um oi para o diário. Se tiver, você coloca apresenta, se não tiver, não apresenta. Vocativo é a mesma coisa que saudação. Linguagem na primeira pessoa, eu, narrador, personagem. Aqui a pessoa está contando ela mesma as coisas ou ela está falando de outras pessoas? Então, por exemplo, aqui, ó. Acordei cedo. Aqui dá para eu escrever um eu, não é? Eu acordei cedo. Se dá para colocar um eu acordei cedo, quer dizer que o narrador é primeira pessoa aqui, ó. Primeira pessoa. Então, se estiver falando eu, dá para você colocar e encaixar o eu na palavra, na frase. Então, quer dizer que está em primeira pessoa. Da mesma forma que o segundo, ó. Aqui já tem, ó. Daqui a pouco eu vou ter que dormir. Então, os dois aqui já apresentam esse narrador personagem, que tem aí a linguagem na primeira pessoa, que é o eu. Aí vocês vão preencher. Pronomes possessivos, aqui, ó. Meu, minha. Vocês vão procurar se tem meu, minha, meus, minhas. Então, por exemplo, acordei cedo, ainda estava escuro, eu detesto acordar cedo, a única coisa boa. Aí vocês vão lendo para ver se vocês encontram aí, por exemplo, mim. Mim, aqui, ó, é um pronome possessivo. Será que para mim, né, ela está se referindo a ela? Todo dia de trabalho, aí vocês vão procurar. Meu, minha, mim. Aí se vocês só vão preencher. Se você encontrar uma dessas palavras, você coloca apresenta, se não, não apresenta. Corpo do texto, os acontecimentos contados no diário. Então, tem texto. É simples assim. Tem texto. Tem um textinho no primeiro, tem um textinho no segundo. Só marcar. Citação de um outro personagem no corpo do texto, ou seja,
As pessoas ali que estão, no caso ali, a Marinha no primeiro diário e a Serafina no segundo diário, elas falaram sobre alguma outra pessoa? Elas citaram alguma outra pessoa ali enquanto elas estavam escrevendo os diários? Aí é só marcar. O texto está dividido em parágrafos, aí vocês vão analisar. Observa, tem parágrafos, se tiver sim, se não tiver não. Aí apresenta ou não apresenta, né? Letra maiúscula no início do parágrafo, as meninas estão sabendo escrever corretamente as palavras, ter uma boa organização do texto? Se tiver desenhos, se tiver uma despedida e se tiver assinatura, o nome da pessoa ali. Aí depois, pinte de amarelo no texto 1, que é o texto da Marinha, a frase que marca a fala de uma outra personagem, indicando que a fala é feita de forma direta. Pista, a frase é sinalizada pelo travessão. Então, essa daqui é bem fácil. Vocês só vão localizar no texto 1 a frase que tem um travessão e aí vocês vão marcar ela de amarelo. Letra C. No texto 2, o narrador personagem narra o discurso e as reações de sua mãe como se fosse exatamente o que ela falou, sem introduzir a fala diretamente. Para marcar essa fala de forma indireta, o narrador personagem usa alguns verbos, ações, no último parágrafo. Esses verbos, ações, estão relacionados à ação de dizer. Pinte-os de verde. Então, turma, vocês vão no último parágrafo aqui, ó. Esse daqui é o último parágrafo. Só passar o lápis verde sobre os verbos que indicam ações. A gente já viu ações, né? Então, é só passar o lápis sobre as palavras que indicam ações. Número 3. Reescreva o trecho transformando-o em discurso direto, ou seja, fazendo as alterações no texto e colocando sinais de pontuação, como, por exemplo, 2 pontos e travessão, nas falas necessárias. O trecho é esse aqui, ó. Ah, esqueci da hora de tomar banho, mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Então, isso daqui vocês vão transformar no discurso direto. Tem um outro vídeo explicando o que é discurso direto e o que é discurso indireto. A gente viu isso no primeiro PET. Então, a gente vai retomar esse assunto. Aí tem um videozinho que está aqui perto desse, que vocês vão clicar para vocês relembrarem o que é discurso direto e discurso indireto, tá bom? Agora, nós vamos para as atividades complementares. Aqui nós vamos fazer a leitura dessa carta. Porto Alegre, 28 de dezembro de 2002. Amado filho Raul, há 2 semanas você viajou para fazer o tão sonhado intercâmbio em Londres e já sinto uma imensa saudade. Como foi a viagem? Estranhou o clima e a alimentação dos britânicos? Você vai ficar aí 2 anos, por isso trate de escrever mais, já que nem sempre será possível telefonar. O que você está achando da cidade e dos londrinos? Seu pai e seus irmãos enviam fortes abraços e Breno pede que você entre em contato com ele pela internet. Na próxima semana será o aniversário de sua irmã Ana. Não se esqueça de telefonar. Aqui em Porto Alegre tem chovido bastante e o calor continua intenso. Nas férias de janeiro, vamos para Camboriú. Vai ser tudo tão estranho sem você? Cuide-se bem, proteja-se do frio que é terrível nessa época e veja bem com quem vai andar. Seu irmão pretende passar o mês de julho com você, se tudo correr bem. Se precisar de qualquer coisa, ligue para nós imediatamente. Responda logo e envie fotos. Mil beijos, Sônia. Vamos agora às questões. 1. Que gênero textual é esse que nós acabamos de ler? 2. Como o texto está organizado? Ele está organizado em parágrafos, em versos, em estrofes? Número 3. Onde geralmente encontramos textos como este? Então, onde a gente encontra cartas? 4. Qual a finalidade desse texto? Para que serve uma carta? 5.
Qual é o assunto abordado nesse texto? Então, essa carta ela está falando sobre o quê? 6. Em qual cidade mora a Sônia? Lá na carta é citado onde a Sônia mora e vocês vão escrever o nome da cidade. Número 7. Quando essa carta foi escrita por Sônia? Ou seja, a data aí que a carta foi escrita. 8. Seu filho Raul receberá a carta no mesmo dia que Sônia escreveu? Por quê? Então, uma carta, quando ela é enviada, a gente recebe ela no mesmo dia? Sim ou não? E por quê que uma carta ela demora mais para chegar ao seu destinatário? 9. Nos dias atuais, qual seria o melhor recurso para que Sônia conseguisse um contato mais rápido com seu filho? Então, existem outros recursos hoje em dia para você se comunicar com uma pessoa distante. Eu quero saber quais recursos são esses. 10. Identifique no texto o destinatário e o remetente. O destinatário é para quem a carta vai, para quem ela está endereçada. E o remetente é quem escreveu a carta. 11. Por qual motivo Raul viajou para outro país? Existe um motivo para o Raul estar em Londres. Que motivo é esse? Número 12. Na carta, a mãe faz 2 questionamentos ao filho. Quais são eles? Escreva-os. Então, ela questiona 2 coisas ao Raul. Vocês vão identificar aí o que ela está questionando, o que ela está perguntando para ele. 13. Por quanto tempo Raul ficará em Londres? Então, tem um tempo determinado para o Raul ficar em Londres e depois voltar. Vocês vão encontrar esse tempo lá na carta. 14. A saudação e a despedida são elementos importantes em uma carta. Identifique e copie esses elementos. Então, qual é a saudação que a Sônia usou na carta e qual foi a despedida que ela utilizou na carta? Vocês vão aí localizar. 15. Breno quer se comunicar com Raul pela internet. Quais são os meios que ele poderá utilizar para efetivar essa comunicação? Como eu consigo me comunicar com uma pessoa pela internet? Existem vários recursos, aí vocês vão identificar esses recursos que o Breno pode aí utilizar para se comunicar. 16. Na carta, a mãe de Raul faz algumas recomendações a ele. Quais são elas? Ela recomenda, ela dá conselhos a ele. Eu quero saber quais são aí essas recomendações. 17. Qual é a relação do parentesco que Sônia tem com Raul? Ou seja, o que a Sônia ela é do Raul? Vocês vão aí descobrir lendo a carta. Retire do texto uma passagem que confirme sua resposta. Então, a partir do que você responder, você tem que tirar uma frase, né, um trecho ali, para você comprovar que é isso mesmo. 18. Leia as frases. A. Se precisar de qualquer coisa, ligue para nós imediatamente. A palavra em destaque na frase sugere ao leitor a ideia de imediatamente vai dar ideia do quê? De modo, de tempo, de causa ou de lugar. Vocês podem consultar aí o significado da palavra imediatamente no dicionário se vocês tiverem aí alguma dúvida. Letra B. Aqui em Porto Alegre tem chovido bastante. A expressão em destaque sugere ao leitor a ideia de Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Tá bem? É lá na região do sul do nosso país. Então, esse Porto Alegre aqui em Porto Alegre, a expressão em destaque da ideia ao leitor. A ideia é o quê? Modo, é tempo, é causa ou é lugar? Aí vocês vão marcar. Lembrando sempre, terceiro ano, que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço.